Então, se ele contratar ele agora, ou daqui a mais 15 dias, 20 dias, não vai mudar muita coisa, né? E é um jogador que se adaptaria facilmente, porque ele jogou aqui muito tempo, conhece vários jogadores do clube, conhece o clube, quer dizer, ele chega e se adapta. Ele vai ter que se adaptar ao novo técnico, mas todos terão que se adaptar, né? O técnico é novo, então não vejo assim tanta necessidade de definir agora. Dá para esperar um pouco e ver se os franceses mudam de ideia. Mas a informação que eu tenho é que está bem difícil, porque os caras não querem ficar com nenhum percentual dos jogadores. Eles acham, e até faz sentido, né? O controle é todo do Flamengo. Você faz um contrato de 4, 5 anos, jogador do Flamengo, só o Flamengo que resolve se vende ou não. Ô, Mauro. E o Gerson, tem alguma novidade sobre essa negociação do Flamengo? Existe alguma novidade aí sobre o Gerson? O Gerson é aquilo. O Gerson, o Flamengo ainda tem cerca de 6 milhões de euros a receber do Olympique, que é parcelado no pagamento, e o Flamengo tem 20%. Então o Flamengo quer comprar 60% e deixar 20% com o Olympique e firmar um contrato de 4, 5 anos com o jogador. Ou seja, os 6 milhões o Olympique não paga, fica com 20%, o Flamengo vai pagar alguma quantia para o time francês. Só que o Olympique não quer ficar com nenhum percentual, ele quer vender os seus 80%, ou seja, passar tudo para o Flamengo. Esses 20% a mais, evidentemente, tornam 20% mais caro o valor do jogador. Então, se o jogador vale 20 milhões de euros, 20% desses 20 milhões são... Quanto que dá? 10% daria 2 milhões, 4 milhões de euros. Então já encarece em torno disso. E aí o Flamengo não vai chegar nesse valor. Não chega nesse valor. Esse é o impasse. O pai do jogador dá várias entrevistas, eu vejo alguns colegas publicando, não, porque o pai do jogador está otimista. Eu conversei com algumas pessoas do clube muito pessimistas depois da reunião da quarta passada com representantes lá do clube. Muito desanimados. Está muito difícil. Pode ser que mude porque o técnico não usa o jogador. Pode ser que em janeiro, na janela, apareça alguma proposta por ele. Talvez não tão boa ou tão boa quanto, mas o jogador pode falar, não quero ir. Até a proposta aqui do futebol turco. Os caras pagam 18 milhões, eu vou vender. Não quero. Eu quero ir para a Turquia. Não adianta, se ele não quiser ir, não vai. Então pode acontecer esse impasse. E aí eles voltarem a falar com o Flamengo e até ceder. Se eles cederem, vai ter o acordo. Eu acho que antes da janela, antes do mercado definir se o Gerson tem outra opção ou não, eu acho que esse negócio não vai sair não. A não ser que amanhã o homem lá no Olympique acorde com outra ideia, sei lá, pensando no espírito do Natal, coisa parecida, né? Ou sinta tão pressionado pelo jogador, por pai do jogador e tal, esses caras que enchendo o saco, vou vender, logo vai embora, deixa 20%, mas não é a posição de momento não. E houve uma reunião, hoje é quinta, né? Há 8 dias, durante a Copa ainda, né? E essa reunião não foi nada produtiva, essa informação que eu obtive, então está bem difícil. E aí, a partir daí, o Flamengo vai ter que, em algum momento, definir se espera para a eventual mudança de postura do time francês ou não, porque qualquer outra contratação de mais impacto está atrelada a essa, porque se eles fizerem investimento no Gerson, não vão fazer um outro grande investimento. Então, se não for o Gerson, eles vão buscar algum outro jogador. Aí, essa semana, falaram do Alcaraz, que é um volante do Racing, tem 20 anos. Fez 20 anos agora em novembro, bem novinho. E já é titular desde os tempos de 17 anos. Ele fez até um gol de pênalti no Flamengo, quando o Senna era o técnico, no final de 2020, que o Racing eliminou o Flamengo nos pênaltis. Ele bateu um dos pênaltis. Ele estava com 17 anos na época, ainda, estava completando 18. Foi em dezembro, tinha acabado de fazer 18 anos. Mas a mesma coisa, um jogador que não sai por menos de 6, 7 milhões, 50%. Então, o Flamengo não vai investir nesse jogador, que é novo, é um investimento já diferente, o Gerson é um cara já pronto, né? Se porventura contratar o Gerson. E o contato que o Flamengo fez com o Racing foi no meio do ano. Eu até falei com o dirigente do Racing antes de ontem, e ele falou que não houve nada, nenhuma aproximação, nem com a gente, então não tem nada desse jogador. O pessoal requenta histórias também na imprensa, né? Em junho e julho o Flamengo foi lá, perguntou, e aí, esse jogador, como é que é e tal, quanto custaria, como é que a gente pode conversar, mas não avançou. Alguém pega essa história e requenta e diz que não está vendo nada. Eu falei com os dois clubes, não houve nenhum contato. O Flamengo não procurou, nem houve nada. Mas não significa que não possa vir a acontecer. Mas está atrelado ao Gerson. Se o Gerson, amanhã o Flamengo desistir do Gerson, o Olympique fala, não vou vender, acabou, não tem mais conversa, esquece. Aí eles vão atrás de outro jogador. Mas eles estão ainda naquela de esperar para ver o que acontece. Que eu acho até que faz certo sentido esperar mais um pouco, porque o técnico vai chegar para trabalhar só no dia 2, 3, sei lá, de janeiro. Você tem 20%, é como ter um dinheiro aplicado, você não pode sacar, você não pode aplicar em outra coisa, não pode fazer nada. Tem uma outra pessoa que detém o controle daquele dinheiro. E esse dinheiro pode desaparecer. Se acabar o contrato, o Flamengo não renovar, o dinheiro desaparece.
porque ele fica livre, acabou. Então o Flamengo tem todo o controle e o Olympique nada. Por isso que eles querem vender a totalidade dos direitos. E aí está esse impasse. Ô Pilhado, vale essa paciência do Flamengo pelo Gerson? Pedro, sobre a situação do Gerson, né? Eu estava escutando o Mauro falar, eu até levantei o dedo aqui, né? Pedindo para falar também, porque a informação que eu tenho é bem parecida com a dele. E sobre a situação lá do volante, do Racing, que é jovem, eu também tenho uma informação não sobre essa situação, mas sobre a opção do Flamengo de ir atrás de jogadores jovens, tá? O que acontece? Sobre o Gerson, eu encontrei pessoas bem fortes do Flamengo, né? Em Doha, no Catar, e mantive o contato, e realmente não é uma confiança tão grande, né? Até porque do jeito que eu fiz a pergunta, eu perguntei, e o Gerson, quase certo, não vai rolar? E aí a resposta foi, não tem nada de quase certo, nada, longe disso. E aí eu citei, né, a situação do pai dele, e realmente o pai dele é um cara que ele fala muito, às vezes mais do que deve, né? É um cara que fala com todos os influenciadores, né, de Flamengo. Volta e meia a gente vê aí aspas do pai do Gerson sobre a situação, porque ele é pai e empresário, e muitas vezes ele se posiciona mais como pai, né? E fala com a imprensa. Então, realmente, não tem nada de quase fechado, não tem nada de muito perto. É uma informação que eu tenho semelhante. Agora, sobre a situação de jogadores jovens, uma pessoa forte no Flamengo conversou comigo e falou que o Vitor Pereira teria interesse em contratar jogadores jovens também para esse time do Flamengo. Até pelo que ele sempre falou, né, de poder jogar no estilo que ele gosta, de uma marcação-pressão, de poder jogar marcando o adversário na frente. Então, ele até reclamou, né, no Corinthians sobre essa situação, que ele queria jogar de uma forma, mas ele não conseguia pelo elenco que ele tinha. Então, há uma possibilidade do Vitor Pereira optar por alguns reforços mais jovens, tá? Inclusive do futebol sul-americano. Não tenho a informação do volante do Racing, não tenho informação de nomes, mas o que eu sei é que interessaria ao Vitor Pereira, pelo que me foi dito, jogadores jovens, para o Flamengo também poder jogar dessa forma que ele gosta, um futebol mais intenso, e que ele até reclamou que ele não poderia ter no Corinthians. Sobre o Gerson, eu acho que vale a paciência sim, Pedro, na sua pergunta, porque é um cara que fez história no Flamengo. Ele, em um ano, foi um dos principais jogadores daquele Flamengo de 2019, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, jogando muito, diga-se de passagem, é um dos principais jogadores do Flamengo, e é um cara que a torcida do Flamengo percebe que ele vestiu a camisa, né? Que ele se identificou com o Flamengo. É um cara que diz ser Flamengo, que mantém contato com todos os jogadores do Flamengo. O Gerson, na França, ele mantém contato com os jogadores, ele torce, eles trocam mensagens, não sei se ele está no grupo ainda do time, mas sei que ele mantém contato com todos os jogadores, acompanha. Então, além de ser um baita volante, porque o Gerson realmente, acho que mesmo com esses dois caras que estão jogando muita bola, Thiago Maia e João Gomes, e ainda com o Vidal, eu acho que o Gerson viria para ser titular. Pelo que ele jogou em 2019, não tem como botar o Gerson no banco, na minha opinião. Inclusive no Olympique de Marseille, ele teve uma boa fase, né? Até ele brigar aí com o treinador. Então, eu acho que vale a paciência, até porque o Flamengo já mostrou, desde a temporada passada, que ele quer um volante.